Amados irmãos, iniciamos aqui no dia de hoje, 29 de março, a lição 13 de nossa revistinha desse primeiro trimestre de 2020, que trata da raça humana, origem, queda e redenção. Até aqui nós vimos 12 lições, que começou no mês de janeiro, e no dia de hoje a gente vai ver a lição 13, o novo homem em Jesus Cristo. Uma lição muito importante para que a gente possa entender quem somos e quem devemos ser em Jesus Cristo para Deus. O texto áureo, ele está lá em Efésios 4, no versículo 13, e vamos ler juntos. Você que está aí, pega a tua Bíblia, leia comigo ou acompanha aqui através do vídeo. Vamos ler no nome de Jesus. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Façamos uma oração. Deus meu, soberano Pai, eis-nos aqui, meu Senhor, mais uma vez, para aprender de Ti. Nos ajuda, meu Senhor, concedendo-nos o Teu Espírito Santo em sabedoria, em entendimento, em inteligência, para que tudo que seja tratado aqui esteja consoante a Tua palavra. Não permita, meu Senhor, que venhamos, meu Senhor Jesus Cristo, a ter a Tua palavra deturpada em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a Tua verdade seja absoluta em nossas mentes e corações. Eu sou grato pela vida de cada um que neste momento acompanha esta lição. Abençoa, no nome de Jesus Cristo. Amém. A verdade prática, ela trata da salvação em Jesus Cristo, que leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Então, é ele que vai ser o nosso exemplo. E, como introdução, eu faço um questionamento a cada um que me ouve. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Há muitos que acham que não, porque perfeito é só Deus. Mas vamos ver aqui o que a palavra ela nos constrange. Até onde o Senhor quer que a gente vá. Hoje, então, estudaremos o novo nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Então, louvado seja o nome do Senhor. Comecemos com a leitura diária. Está na tua revistinha. Segunda-feira, Hebreus 12, 2. E lá em Hebreus 12, 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, Jesus Cristo, ele é o nosso modelo de perfeição. Na leitura de terça-feira, a gente tem Gênesis 17, 1. E lá está escrito: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Então, o nosso Deus exige a perfeição de seus filhos. Aleluia, glória a Deus.
Mateus 5,48, a leitura de quarta-feira. Lá diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mais uma vez, a exigência de Deus para que sejamos perfeitos. Aleluia. E essas são as palavras de Jesus Cristo para nossas vidas. Então, Jesus exige a perfeição de seus discípulos. Vamos ver mais à frente o que é exatamente esse vínculo de perfeição, nas palavras até mesmo do apóstolo Paulo. Quinta-feira, Jó 1, versículo 1. Está escrito assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E aí vemos então Jó como um exemplo de perfeição espiritual e moral ditas da boca do próprio Deus. Na leitura de sexta, Ezequiel 14, no versículos 14 e 20, vejamos: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Glória a Deus. Pensem só, se esses homens eram tidos como amados, amigos e andavam com Deus e tementes a Deus, e o Senhor diz que na sua ira, quando derramar da sua justiça, aleluia, estes livrariam apenas a sua alma. Isso, lógico, falando do povo de Israel rebelde. Vamos ver aqui também sábado, a leitura para sábado, que está em Filipenses 3, de 1 a 16. Primeiro, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Aleluia. Quanta gente se aborrece às vezes, dos pastores estarem repetindo orientações, mas cada qual tem uma necessidade e Deus usa às vezes os pregadores, os nossos irmãos para exortar. Às vezes ele constrange a gente a falar repetidas vezes a mesma coisa, mas é para o bem, como Paulo diz aqui, para a segurança. Versículo 2: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. É interessante aqui que a gente, quando lê lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, e lá pelo versículo 15, lá trata acerca dos que ficarão de fora. E o primeiro da lista são os cães. Aí você pensa, são os cachorros, os animaizinhos? Não. Aqui Paulo dá uma dica de quem são os cães, né? São aqueles que são maus obreiros. Ele fala aqui da circuncisão porque os judeus eram circuncidados ao 8º dia, conforme Deus mandou desde a época de Abraão. E quando ele fala aqui da circuncisão, é desses que se convertiam e queriam que os novos convertidos, eles cumprissem a lei, quando Jesus veio trazer a graça. E veja que esses que são os considerados santos, santinhos, e eles se autoconsideram santos, eles falavam mal dos outros, tratavam às vezes mal os outros por causa da lei. Aleluia. Mas Jesus veio trazer a graça. E a gente entende que a graça é a expressão máxima do amor de Cristo para nós. Então, aqueles que são contra e tratam de forma diferente a graça, são considerados cães para o Senhor.
Então a gente deve se guardar dos maus obreiros. São esses que eram também os maus obreiros da época de Paulo, na época de João, de Pedro. Aleluia. E o Senhor fala até dos pastores cães, que são maus obreiros. No versículo 3, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Está aí uma grande diferença de quem é espiritual. Serve a Deus no Espírito, se gloria em tudo em Cristo, porque se alguma coisa de boa fazemos, é porque Cristo está em nós. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Aí Paulo falando, né, que em alguma passagem ele diz que ele tem o Espírito Santo, então todo o tempo ele é orientado e guiado pelo Espírito. E às vezes parece que a gente está na carne, mas não significa que a gente esteja, porque se Deus está em nós, é Ele que nos guia. No versículo 5, circuncidado ao 8º dia, Paulo fala dele, né? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Às vezes somos nós também zelosos em determinados assuntos. Às vezes a gente quer colocar o irmão na parede, alguns até querem fuzilar um ao outro por conta de alguns erros cometidos. O zelo pelas coisas de Deus. Mas a gente tem que se lembrar da palavra de Cristo, da palavra de amor, e nem sempre a gente tem que tratar as coisas a ferro e a fogo. Tem uma medida para a gente tratar, para a gente não ser considerado como Paulo o era antes da sua conversão a Cristo. E na verdade, aí continua Paulo no versículo 8, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então Paulo teve um verdadeiro encontro com Jesus. As coisas dantes que ele pensava serem corretas, serem absolutas, quando ele descobriu a Cristo e experimentou a excelência do conhecimento de Cristo, todas as coisas que ele pensava que eram justas passaram a ser considerados sem valor e, como ele reputa aqui, esterco. Pensa. No versículo 9, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, louvado seja o nome do Senhor. A fé, então, leva a gente à justiça de Deus, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Aleluia. Aqui Paulo já dá uma dica de quem nós temos que ser e como devemos imitar a Cristo. E ele já faz um paralelo, sempre junto, né? A morte e a ressurreição dele. E mais à frente a gente vai ver como nós devemos encarar esta morte e ressurreição e como a gente pode imitar Cristo. Versículo 11. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Aleluia. Daniel, lá no capítulo 12, no versículo 2, fala de duas ressurreições. Aleluia. Uns que ressuscitarão para a vida eterna, outros para o desprezo eterno. E o livro de Apocalipse trata da chamada primeira ressurreição, a segunda morte, e a gente tem que entender bem
o que significa ou o que significam essas coisas. Aleluia. Não que já tenha alcançado, diz Paulo no versículo 12, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Paulo aqui nesses versículos, ele começa a confessar que ele mesmo não tem essa perfeição toda, mas ele vai revelar aqui que no coração dele, ele se sente perfeito, não que ele seja, mas ele ansiosamente e ele busca com zelo essa perfeição. E ele demonstra em outras passagens que é a vontade de Deus que sejamos perfeitos. E é por isso que ele busca incansavelmente enquanto viver. Aleluia. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vejam que Paulo, ele mostra isso, né? Às vezes a gente erra, às vezes a gente comete algum pecado, por pensamento, por palavras, por omissão, seja como for, com atitudes, e a gente fica remoendo este pecado, sendo que Jesus constituiu-se nosso advogado. A gente, pelo Espírito Santo, se arrepende e ele, Deus, joga no mar do esquecimento, mas às vezes a gente fica carregando o passado. E veja que a ordem é prosseguir para o alvo, é seguir em frente. Aleluia. E buscando o que Deus, ele prometeu e a nossa vocação em Deus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Então aqui ele diz que a gente pode se sentir perfeito, mas se a gente não se sentir, é Deus que vai nos revelar, de tal maneira que ele, se te revelar algo que você precisa melhorar, e a gente tem que estar orando, então a gente pede a Deus que ele revele para a gente a sua vontade e o seu parecer sobre nossa conduta, de tal maneira que a gente possa mudar. E normalmente, quando a gente medita na palavra, o Senhor nos leva a saber se estamos indo no caminho ou não. 16. Mas naquilo a que chegamos, andemos seguindo a mesma regra e sintamos o mesmo. Aleluia, glória a Deus. Então, a ordem é buscar a perfeição e perseverar. E aí, resumindo esse capítulo 3, do 1 a 16, o alvo de Paulo, a perfeição em Cristo. Aleluia. E aí tem que ser o nosso alvo, a perfeição. Nós não podemos nos contentar com menos que isso. E sempre, logicamente, buscando forças, pedindo a Deus fé, pedindo a Deus para nos dar ânimo, para a gente estar buscando esta perfeição que há em Cristo. Vejamos a leitura bíblica em classe, ela que praticamente vai ser o tema de estudo até o final aqui desta lição. João 3, de 1 a 16. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Iniciando aqui nesses 3 versículos, olhem aqui o tema praticamente da lição, resumido aqui nesse versículo 3.
aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Vamos ver o que significa esse nascer de novo. Aleluia. Quando a gente busca nos originais e no grego, a palavra de novo, ela vem do grego anoden. E a tradução para o nosso português desse termo, ele pode ser traduzido como de cima, do céu, desde o princípio, de sua origem, desde a antiguidade, novamente. Então a gente entende no contexto do significado do nascer de novo, e o nascer, a gente sabe que está falando de gerar, aleluia. E esse nascer de novo, então, é do céu. Não há uma atitude nossa definitiva que faça com que a gente nasça de novo sem o agir do céu, sem o agir de Deus. Então, a tradução nascer de novo podia ser nascer do alto, podia ser nascer de cima, nascer do céu. Então, entendamos que o nascer de novo está atrelado a um ato de Deus para que a gente possa ser gerado novamente. Aí, continuando a leitura bíblica, no versículo 4, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí no versículo 5, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui no versículo 5, uma explanação mais detalhada de Jesus, o que significa nascer de novo, nascer do alto, aleluia. Então vamos entender que nascer da água e do Espírito está atrelada a uma ação da parte de Deus para que a gente possa nascer de novo. E notem que a palavra Espírito está grafada em letra maiúscula, e a gente vai ver mais adiante acerca do significado disto. O versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo? Aleluia. Nascer da água. É interessante aqui esta definição na palavra grega, né? Os irmãos aí não se preocupem em ficar gravando esses termos, né? Termos gregos e tal. É só para vocês verem que a tradução ela vem de uma língua, e esta língua, no caso do Novo Testamento, na sua maior parte, vem do grego. Então, o original grego, ele tem um significado. É como a gente às vezes vê uma palavra em inglês que tem vários significados no português, ou uma palavra no português que tem vários significados no próprio português. Também o grego, as palavras gregas, elas às vezes têm várias possibilidades de tradução, mas no seu conjunto a gente entende o significado de acordo com o contexto ou contexto, e aí nos ajuda a entender o que Jesus ou que os apóstolos queriam dizer. Nesse caso aí, quando Jesus diz então, necessário nascer da água, aí veja que coisa maravilhosa. Quando a gente estuda o termo grego, água é como se estivesse chovendo, literal ou figurativamente. Ou seja, se é nascer da água como que se estivesse chovendo, não é um mergulho nas águas como num batismo. Se trata de algo que vem do céu, que a água ela vem do céu. Veja que é água como se estivesse chovendo, então ela vem do céu. E a gente vai entender isto mais adiante. Nascer da carne. O grego
que dá origem a essa palavra carne, é o sat. E traduzindo o termo, quer dizer carne, corpo, natureza humana, materialidade. Tudo isso aí está atrelado ao termo nascer da carne. Ok? Então, a natureza humana. E o nascer do espírito. Aí vem do grego pneuma, vento, respiração, espírito. E neste caso em especial, olhando o contexto e as possibilidades de tradução dessa palavra pneuma, a origem é no Espírito Santo. Então, vento, respiração, espírito, originado pelo Espírito Santo. E é por isso que um dos símbolos que a gente pode atrelar ao Espírito Santo é o vento. E vejam que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e veio um vento veemente, né? E ali, esse vento é a ação do Espírito. E às vezes a Bíblia trata, e Jesus neste caso, aí nessa palavra, em João no capítulo 3, ele fala deste vento. Aleluia. Aí ele falando no versículo 8, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Que coisa maravilhosa. Ou seja, você é dirigido pelo Espírito. Depois eu vou fazer uma consideração acerca desse nascido do Espírito, para a gente entender como a gente imita Cristo neste agir de Deus em nós. É uma coisa impressionante, esse projeto de Deus para nossas vidas. No versículo 9, Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Aí no 10, Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E vai agora aquele versículo maravilhoso que nós todos gostamos, o 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Vejam que aqui nesses versículos 14, 15 e 16, a gente vê o Velho Testamento em ação, quando o povo de Israel era picado de cobras venenosas, e eles suplicaram a Moisés e a Deus, e Deus mandou Moisés erigir aquela serpente de bronze, de tal maneira que quando o povo fosse picado, eles olhavam para a serpente e eram curados imediatamente. E veja que aqui na graça, Jesus é levantado de uma maneira tal que mostra esse simbolismo dessa serpente de bronze. Jesus, então, ele foi crucificado, e quando nós olhamos a Cristo, aleluia, a gente também é curado. Então você que está aí, está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Olhe fito para o sacrifício de Cristo, creia nele e você será imediatamente curado também. Creia de todo o coração, busque isso em Deus, busque essa fé. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver então o primeiro tópico da nossa lição, na explanação disso tudo que eu já dei essa grande introdução. O primeiro tópico, o nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Aleluia. Então vejam que Jesus Cristo,
ele primeiro mostra que é necessário nascer de novo. E depois ele esclarece como nascer de novo. Aleluia. Que é da água e do Espírito. Sem esse nascimento novo, esse novo nascimento, a gente não vai herdar o reino de Deus. E a gente tem que entender bem que essa é uma ação de Deus misericordiosa, graciosa para nossas vidas. Aleluia. E a gente vai entender todo esse processo que Deus faz, todo esse projeto de nascimento do novo homem. No tópico 1, não nascido não do sangue nem da carne. Então, no prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem de sangue nem da carne, mas de Deus. Notem que Jesus, ele dá para a gente uma ideia de sua vida toda como é que é isso. Porque ele nasceu fruto no ventre de uma mulher, ou seja, caracterizando aí a situação de ser um ser humano, ser um homem comum. Todavia, o seu pai foi o Espírito de Deus, ou seja, ele foi concebido pelo Espírito Santo, portanto, o pai foi Deus. Então, se a gente quiser imitar Cristo, primeiro a gente foi nascido de pai e mãe, de um homem e de uma mulher, mas é preciso para a gente ser filho de Deus, ser nascido de Deus como Jesus Cristo foi concebido no seu nascimento. E esse é o projeto de Deus, para que você herde o reino de Deus, ou seja, você seja filho dele, você precisa desse novo nascimento, porque esse novo nascimento vai te dar a real paternidade de Deus para a tua vida. Assim como Jesus podia afirmar, eu sou filho de Deus. Depois que você nasce de novo, ou seja, você nasceu do alto, você nasceu do céu, Jesus te transformou, então você é nova criatura e o teu pai passa a ser de fato Deus. Aleluia, porque ele te gerou. E, nesse caso aí, no mundo espiritual. Lembre-se, nascido da água, ou seja, veio do céu uma chuva como uma água, como que da chuva, te lavando, te limpando, te regenerando. É um ato de Deus para te transformar e para você nascer de novo, para te limpar. É interessante esta atitude de Deus para conosco, fazendo com que assim ele nos gere. Então esse nascer está tratando em uma geração, aleluia, em um conceber. Então ele te concebe através da água e do Espírito Santo. E aí você passa a ser filho. Entendam bem esse projeto de Deus. Apesar então do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. Então nada que você possa fazer vai te dar o direito de ser um autêntico filho de Deus, ou seja, gerado por Deus diretamente. Mas pelos méritos de Jesus, pelo que ele fez na cruz, pela sua ressurreição que nos dá vida, nós temos esse direito em Cristo de renascer para Deus e sermos seu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Vejo aí o nascer da carne, né? Só relembrando, nascer da carne, a tradução do termo grego, carne, corpo, natureza humana, materialidade. Então, nascido não do sangue nem da carne. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo gênese, ou seja, um novo nascimento, a nova origem, a comunhão plena com o Pai Celeste. Romanos 8,16. Que maravilha, porque a gente, quando olha para trás, a gente olha e lembra dos nossos atos pecaminosos, das nossas dificuldades, de tudo que a gente fez de errado, e a gente acha que a gente não tem jeito, e muita gente até diz, né? Pá, o que nasce torto, morre torto. Ou seja, se você era ladrão, vai continuar ladrão. Se você era prostituta, vai continuar prostituta. Se você era mentiroso, você vai continuar mentiroso.
Só que há um milagre da parte de Deus que faz com que a gente receba dele esse poder. E nesse poder que é derramado sobre nós, ele nos transforma em verdade. A tal ponto que eu diria que, pessoalmente, as pessoas quando olham para você, quando você é um transformado, eles têm certeza que você não é mais a mesma pessoa. É uma coisa que se faz no mundo espiritual e também vem expressar na nossa carne. É impressionante isso. Aleluia. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. 2 Coríntios 5, 17, Gálatas 6, 15. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Isso está lá em João 1, 12. Então você nasce de Deus e por causa disso ele te concebeu, e isso é no Espírito, aleluia. Então você se tornou um filho de Deus. João 1, 12. O item 3, nascido da água. Alguns associam este nascimento ao batismo nas águas. Em verdade, no capítulo 6 de Romanos, o apóstolo Paulo descreve o simbolismo do batismo, quando menciona que fomos batizados na sua morte, primeiro no que tange a sepultamento, para que possamos ressuscitar com ele em novidade de vida. Bem, essa observação que está aí, quem colocou fui eu mesmo, não está na revistinha, porque eu tenho esse entendimento do nascer da água, esta água como que chovendo, ou seja, a água vem de cima. Então, o batismo nas águas, na verdade, trata de um mergulho nas águas, as águas daqui de baixo, que nós mesmos praticamos, nós. Não é um ato de Deus, somos nós. Mas não deixa de ser um simbolismo do que, na verdade, Deus já fez quando a gente confessou que Jesus é o Senhor da nossa vida. E aí o batismo, ele vem confirmar o que, na verdade, Deus já fez em nós. E aí quando você batiza nas águas, e batismo quer dizer mergulho, você mergulhou, você é sepultado junto com Cristo. Quando você sai das águas, emergindo, você ressuscita como Cristo ressuscitou. E aí é o símbolo de como a gente imita a morte, o sepultamento e a ressurreição. Na morte, na confissão de fé. Nessa transformação que Deus faz em nós, e morre o velho homem. Aí o velho homem precisa ser sepultado. E aí o simbolismo desse sepultamento é no batismo nas águas. É bem interessante, né? Aleluia. Mas desde a época que você confessa que Jesus Cristo é teu Senhor, você já está morto para o mundo. E você já é uma nova criatura ali para Deus. Só que a velha criatura precisa ser sepultada. Romanos 6, o apóstolo Paulo descreve isso de forma magistral. Aí, novamente, o termo nascer da água que eu expliquei, água como se estivesse chovendo, né? Ou seja, é algo que vem do céu. Amém? Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge o novo homem em Jesus Cristo. Aleluia. Então, Tito 3, no versículo 5, fala dessa lavagem por regeneração e renovação que vem do Espírito Santo. Então, esse nascimento da água, entendam, é no mundo espiritual. O Senhor faz com que, como se descesse uma água sobre nossos corpos, nos limpando, nos regenerando e nos renovando e nos transformando. Aleluia. Associado, logicamente, o nascer do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Nascido do Espírito Santo, o item 4. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. João 3,
versículo 6. Entendam a regeneração. Você antes era pecador, antes para Deus você não prestava, você estava morto. Aí, através da fé em Cristo, você recebe o Espírito de Deus, ele desce com sua água que vem do alto, nos limpando, o Espírito dele entra em nós e a gente recebe o nascimento também no Espírito, e de tal maneira que nós nos arrependemos dos nossos pecados, e nesse arrependimento que vem do Espírito Santo, o Senhor pega os nossos pecados, joga no mar do esquecimento e não se lembra mais. E aí você é nova criatura para Ele. Que coisa maravilhosa que Deus faz. E assim é que Deus te concebe este novo homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. João 3,8. Então, ser humano comum, normal, com a sua mente, não vai conseguir compreender isso. Só pelo Espírito Santo. Precisamos entender bem esta passagem. Não é fácil para aqueles que estão na carne compreender essas coisas, porque são coisas espirituais. É preciso crer no Senhor, é preciso crer em Deus, crer nesse mover de Deus ao nosso favor. E quem é feliz, quem é bem-aventurado, é justamente quem crê nisto, porque recebe da parte de Deus. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Ou seja, ninguém vai conseguir se transformar sozinho. As pessoas às vezes, eu mudei, mas é só o inimigo de nossas almas dar um cutucão, mandar uma seta, é só pisar no calo que a gente vai ver aquela criatura se revelar quem ela é. Então, o novo nascimento, o novo homem, só é possível se Deus ele fizer esse processo inicial, que não é nem processo, é um ato imediato, que é a regeneração. E aí nós temos uma genuína conversão, ou seja, se você não mudou, se você não se transformou, se você ainda ama a vaidade, a mentira, a sensualidade, se você tem um gostinho ainda pelo pecado, você ainda precisa desse mover de Deus em você. Põe a tua cara no pó e peça a Deus, porque só Ele pode nos mudar, e é possível, porque tem muitas pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus. E é possível para todos que creem. E se você ainda não recebeu isso em sua plenitude, peça a Deus, porque é necessário. Vamos ver, a gente viu aqui o novo homem, né? Agora a justificação do novo homem. Então, uma passagem bíblica que diz, e o apóstolo Paulo até repete isso, né? E Deus olha na terra e não vê um só justo. Aleluia. E aí é que alguns tomam posse dessa palavra e dizem, eu não sou justo. Na verdade, é Deus, ele na sua misericórdia, que nos concedeu essa nova aliança. Nessa nova aliança em Cristo, você consegue esse vínculo de justificação junto a Deus. E eu sempre prego acerca de uma palavra que está lá, as 7 igrejas da Ásia, quando ele diz para uma determinada igreja que no final, quem vencer vai receber uma pedrinha branca. E a Bíblia Pentecostal tem um estudo nessa passagem que eles mostram que o juiz, quando ele condenava, ele dava uma pedrinha de uma outra cor. Mas quando ele inocentava, quando o réu era inocentado, ele recebia uma pedrinha branca. E aí todo mundo sabia que aquela pessoa foi considerada pelo juiz inocente. Então, em Jesus Cristo, nós também recebemos esta pedrinha branca naquele dia. Ou seja, Deus olha para a terra e vê um justo por causa de Jesus, se a gente crê nele. Aleluia. Então, o novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, no contexto de injustiça e pecado.
Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus. Porque se a gente fosse para o céu como pecador, seríamos condenados, com certeza, porque Deus é justiça, é fogo consumidor, não teríamos chance. E é por isso que Deus expressou seu amor, revelando a Jesus Cristo, revelando-se por Jesus Cristo, para que a gente tivesse chance diante de seu tribunal. Porque Cristo é quem nos justifica. Que coisa maravilhosa. Isso é pela fé, não por nossas atitudes, por nossos atos. Mas lembre-se sempre, aquele que é justo comete atos de justiça. Ou seja, antes a gente cometia atos de injustiça. Mas a partir do momento que recebemos o Espírito Santo, ele nos dirige a praticar atos de justiça. E é por isso que nós somos, a partir de então, considerados justos diante de Deus. Só por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver o item 1, que é a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Vamos entender esse Efésios, no livro de Efésios, no capítulo 2, Paulo esclarece bem isso. A gente vê, por exemplo, uma circunstância que está lá em Atos, no capítulo 10. Deus cita um homem chamado Cornélio, que era temente a Deus, que praticava esmolas e tal. Mas Jesus ele fez uma coisa que Cornélio precisava para ele herdar o reino de Deus. Ele primeiro deu uma revelação para Cornélio, que ele tinha que chamar Pedro, mandar os seus servos para chamar Pedro lá na praia de Jope. E Pedro, por outro lado, teve também uma revelação da parte de Deus, que esses dois iriam lá chamá-lo para que ele pudesse ir até Cornélio. E nessa passagem, lá em Atos capítulo 10, a gente vê que Pedro começou a pregar sobre Jesus Cristo. E a gente nota ali que foi uma bênção. A família toda de Cornélio, seus servos, foram ali renovados, foram regenerados. Cornélio, que já era um homem que praticava coisas boas, mas ele precisava ainda crer em Jesus para que ele fosse verdadeiramente um justo, segundo a ótica de Deus, segundo a graça. E Pedro, quando pregou, então Cornélio creu, e ali diz a palavra que foi salvo ele e toda a sua casa. Então louvado seja o nome do Senhor. Não é por obras, nem adianta. Se a gente não crê em Jesus Cristo, nossas obras vão ser vãs diante de Deus. Aliás, são elas consideradas trapo de imundície. Isaías 64, 6 diz isso. Porque, meus irmãos, se nós não formos considerados justos e praticarmos injustiças, e mesmo que tenha fagulhas de justiça na nossa vida, Deus não vai receber essas fagulhas de justiça como algo aceitável, porque Ele quer a nossa perfeição. Ele quer que a gente busque isso, e não que se acomode com nossas imperfeições. Então Isaías, lá no capítulo 64, 6, fala que essas obras praticadas são trapos de imundícia. Que coisa, hein? Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz. A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 1. Então, a única maneira da gente obter justificação diante do reto juiz é em Jesus, pelas obras dele, praticando as obras dele. Você crê nas obras dele e pratica e continua praticando as suas obras. E a gente vai se aperfeiçoando até a vinda de Cristo, praticando as boas obras, segundo o Espírito de Deus nos dirige. Vejamos aí a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. 1 Coríntios 6,11. É incrível, né? Porque se você vai no juiz e você tiver
cometido algum crime, algum delito, você é condenado e, de algum jeito, se você pagar a pena, aparentemente a pena seria o suficiente para você se redimir dos seus erros. Mas, na verdade, você continua sendo taxado como um ladrão, como um criminoso pela sociedade. Não é uma coisa perfeita, mas da parte de Deus não. Quando você recebe um perdão, esse perdão é completo. Deus apaga da sua memória todos os teus pecados. Então é uma anistia muito superior, porque é apagado, não tem mais registro dos teus erros anteriores. É lógico que nas nossas memórias a gente sabe o que o velho homem fez lá atrás. Mas a gente sabe o que o velho homem fez, todavia sabemos que nós hoje não somos mais aquele velho homem. E o que nos concede ao nosso coração um alívio por completo, porque se a gente olhar os nossos feitos errados do passado, a gente vai constantemente sofrer condenação por nós mesmos. Mas quando Cristo entra em nós e nos perdoa, a gente mesmo sente esse perdão e esse alívio que vem da parte de Deus. É uma coisa maravilhosa. Então, você muda totalmente a tua situação diante de Deus. Como pecador, nós somos réus. Mas, como pecadores remidos, perdoados, nós deixamos de ser réus. É uma coisa interessante. Ou seja, aquele que for justo diante de Deus, quando o joelho se dobrar, não vai ser mais para condenação, porque dos pecados o Senhor não se lembra mais. Interessante isso. Então este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Hebreus 10, versículo 17. Que coisa maravilhosa. O novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante é justo aos olhos de Deus. 1 João 3, versículo 7. E vejam que a partir do momento que ele é convertido, que o Espírito Santo o convence do pecado, ele se arrepende, a partir daí nós somos considerados justos diante do Senhor. E temos que daí em diante continuar, logicamente, cometendo atos de justiça para continuarmos sendo justos diante de Deus. Haja vista o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Essa passagem está lá em Lucas 23, 42, 43. Os irmãos, creio que conhecem muito bem. Eram dois ladrões, um ao lado do outro, Jesus no meio, aleluia. E um começou a falar coisas que não devia para Jesus, e o outro ladrão, ele defendeu Jesus. E ali, aquela palavra maravilhosa que Jesus deu para aquele ladrão que o defendeu, dizendo que hoje mesmo ele estaria com ele no paraíso. Aleluia. Ou seja, aquele ladrão praticou coisas horrendas, porque ele mesmo o disse, né, que ele merecia estar ali. Ou seja, ele não se julga inocente. Ele se tratava como uma pessoa condenada que mereceu a condenação. Mas veja que, independente do que ele fez, Jesus, por causa do ato de fé dele, porque o ladrão teve uma fé inimaginável. Jesus estava ali na cruz, ensanguentado, estava ali como uma pessoa que foi torturada, e o ladrão creu que Jesus era Senhor. Que coisa maravilhosa. E por esse ato de fé, ele recebeu o perdão imediato, ou seja, a regeneração do homem foi imediata diante dos olhos de Deus, de tal maneira que ele mereceu o paraíso imediatamente. Que coisa maravilhosa. Vamos ver o terceiro tópico da nossa revistinha, que é a santificação do novo homem. A gente viu, aleluia,
o novo homem, a definição dele, vimos a justificação, a regeneração que trata do perdão dos pecados, e que é uma coisa imediata quando a gente recebe a Jesus Cristo e se arrepende, aleluia. E agora vamos ver a santificação. Então, ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, ou seja, imediato, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, apóstolo Paulo fala desse processo, aleluia, que deve permear nosso corpo, alma e espírito, aleluia, até a vinda de Cristo, aleluia. Vamos ver primeiro a santificação como um posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Às vezes a gente pensa que santo tem que ser aquele que não peca nunca e que é santo, santo, santo. Verdadeiramente santo, santo, santo é o nosso Senhor. Aleluia. Mas notem a palavra que está em 1 Coríntios 1, 2. Né? Paulo diz assim aos Coríntios: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aleluia. Então, santo é todo aquele que invoca o nome do Senhor e crê nele como Senhor. E aí, a partir daí, nós somos chamados de santos de Deus. E a palavra santo também quer dizer separado para Deus. E aí a gente se separa, sai do mundo e se separa para Deus. Se dantes cometíamos atitudes, praticávamos atos que a palavra nos condena, passamos a não praticar mais, porque passamos a ser santificados ou buscar essa santificação, separação para Deus. E os separados de Deus, eles obedecem a Deus. Então Paulo aos Coríntios, ele retrata isso e chamava todos os crentes de santos. Então santo é todo aquele que crê em Jesus Cristo, é chamado santo de Deus, separado de Deus. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Aleluia. Esse é o projeto de Deus em toda a Bíblia. A gente lê isso em Êxodo 19, no versículo 5, 1 Pedro 2,9, onde Deus levanta os seus como um reino de sacerdotes. Vejamos 1 Pedro 2,9, que fala disso. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, aleluia. Aí em algumas traduções fala propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, glória a Deus. Temos que fazer parte deste povo, meus irmãos, sempre. A santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Aleluia. A gente leu isso no texto áureo, né, em Efésios 4:13. Aleluia. No fim, a gente batalha até que a gente chegue à estatura de varão perfeito, ao vínculo de perfeição. Olha aí, vamos ler no completo, né? Não só o versículo 13 do Efésios 4, mas desde o 12 até o 14. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Vejam aí a palavra completa,
em Efésios 4, de 12 a 14, né? Mostra que a gente vive um constante aperfeiçoamento até a vinda de Cristo, isso para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja, aleluia. E o objetivo é que todos nós cheguemos à unidade na fé, ao conhecimento do Filho de Deus, aleluia. Este é o objetivo da igreja, que todos sejamos um em Cristo. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Ah, mas onde estaria escrito isso, que nós temos que ser perfeitos? Aleluia. Uma das palavras, a gente vê aqui 1 Pedro 1,16. Pedro, ele mostrando para a gente, né? Por quando está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, meus irmãos, não tem jeito. Se quisermos ter o cheiro de Cristo, precisamos ter a santidade que vem dele mesmo para nossas vidas. Aleluia. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Ou seja, não há como você ser novo sem o processo de santificação, porque a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Não tem jeito. Se você é novo homem, há necessidade de santificação. E veja o que diz lá Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus irmãos, não tem como. Sem santidade, ninguém verá a Deus. E a palavra ainda nos constrange a seguirmos a paz com todos. Aleluia. Se, logicamente, se possível for, né? Quanto mais nos santificarmos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. 1 Coríntios 11, 1. Aí Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então precisamos imitar Cristo em tudo. E o Espírito de Deus nos ajuda a imitar até mesmo no nascimento. Vejam que coisa maravilhosa. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. 1 Tessalonicenses 4, 3. Ali mostra que esta é a vontade de Deus, ou seja, a soberania de Deus requer santidade. Então a gente precisa reconhecer essa necessidade. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. João 1, 7. Veja como Deus é bom, né? Ele nos torna nova criatura, nos dá o Espírito Santo, nos dirige para que a gente não peque. Mas mesmo que a gente peque, ele ainda abre uma brecha para que a gente se purifique e não fique imerso no pecado. Então, meu irmão, se você errou em alguma coisa, o teu erro maior é você permanecer no pecado e amando o pecado. Ter alegria, gozo no pecado. É o teu pior erro. Porque Jesus, ele se constitui nosso advogado e nos purifica de toda injustiça e impureza, mesmo assim. Aleluia. Basta que a gente queira. Então, o maior erro é você se afundar no pecado. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Aleluia. Eu destaco aqui este capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aqui entenda, os tímidos não é aquele que não é extrovertido. O tímido aqui fala dos medrosos, aquele que, por exemplo, não carrega uma Bíblia no braço com medo que chamem ele de santinho, não diz que é crente no seu trabalho com medo de repreensão, não prega a palavra de Deus com medo de alguém jogar na cara dele qualquer coisa. Esses são os tímidos, tá? São os medrosos das coisas de Deus. São também os incrédulos, os abomináveis, os homicidas e os que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos. Sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. E Jesus, ele veio para nos livrar dessa segunda morte. Quem crê nele se livra dessa segunda morte, que é a pior, a eterna. Porque hoje, se você morrer, cair durinho, ir para debaixo da terra, isso não é nada.
em relação a o que você vai sofrer na eternidade, caso você seja considerado um desses. E tem outras características daqueles que não herdarão o reino de Deus. Leiam lá Gálatas, no capítulo 5, do versículo 16 em diante, que vocês vão ver lá as obras da carne e que os tais também não herdarão o reino de Deus. Assim a gente chega ao nosso final. Louvado seja o nome do Senhor. Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Aí o apóstolo João diz assim, 1 João 3,2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 3, versículo 2. Então toma posse desta palavra para a tua vida. Busque então a santificação, você que já é crente. Você que não é, busque essa regeneração, que ela vem do próprio Senhor, através da confissão de fé, que está lá em Romanos 10, 9. Basta que você reconheça o senhorio de Cristo sobre tua vida, que ele seja Senhor da tua vida. E se ele for Senhor da tua vida, ele é teu pastor, nada te faltará e ele vai te guiar, em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sim, nós, os remidos do Cordeiro, seremos glorificados. E nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado por causa disto tudo que ele nos traz. Amém? A próxima lição será dia 5 de abril de 2020. Iniciaremos o segundo trimestre com a lição 1, Carta aos Efésios, Saudação aos Destinatários, é a lição 1. A nova revista tem como tema a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Com certeza vai ser uma bênção. E aqui terminamos então a aula de hoje. Receba aí, em nome de Jesus Cristo, a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para todos sempre. E a igreja diz: Amém. Deus abençoe. Tenham uma ótima semana, um ótimo domingo, no nome de Jesus.